Oi, gente, aqui é a Luana e hoje eu tô num lugar diferente pra fazer a resenha de Tempest e Vortex aqui no canal. Essa daqui é a terceira resenha do desafio de 12 livros para ler em 2017 e caso você não tenha visto as últimas duas resenhas e nem a lista de livros que eu vou ler, eu vou deixar aqui nos cards os vídeos de cada um deles. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês votarem na enquete que eu vou deixar aqui pra vocês decidirem qual vai ser o próximo livro que eu vou ler nesse desafio, porque eu já estou um pouco indecisa nesse momento de qual livro eu vou ler, então eu quero a ajuda de vocês. Já que essa resenha vai ser diferente porque eu vou falar de dois livros, eu vou deixar aqui na minutagem um pouquinho sobre os dois livros, né, autor e tudo mais. Eu vou falar a sinopse de Tempest e a minha opinião eu vou falar dos dois livros. Mas não se preocupem porque eu não vou dar spoiler nenhum, porque a intenção aqui é mais conversar sobre os sentimentos durante a leitura, as leituras, né, porque foram dois livros. Mas caso alguém queira comentar algum spoiler, alguma coisa aqui, deixa aqui nos comentários que aí a gente conversa um pouquinho mais de algo bem específico. A trilogia Tempest foi escrita pela autora Julie Cross. Ela escreveu o primeiro livro em 2012 e o último livro, que se chama Time Storm, ela escreveu em 2014. Então foi um livrinho para cada ano, né? Aqui no Brasil, os 3 livros foram lançados pela editora Jangada e além dos 3 livros, tem uma short story que se chama Tomorrow is Today, mas que não foi lançada pela editora Jangada. Sobre Tempest. O livro ele conta a história do Jackson, que ele tem uma coisa diferente, quer viajar no tempo, mas a diferença é que ele não viaja para o futuro e só para o passado. Além disso, o Jackson ele não consegue mudar nada quando ele não tá na home base dele. É como se ele tivesse uma realidade 3D, da qual ele pode interagir com as pessoas, ele pode fazer coisas e às vezes até acaba se machucando, mas nada na home base dele muda. Home base basicamente é um termo que o amigo dele, que se chama Adam, criou para designar o presente do Jackson, porque às vezes ele pode, sei lá, no momento ele pode enlouquecer, pode dar uma coisa muito louca, e ele pode se esquecer qual é a home base dele. Então o Jackson ele tem esse amigo, né, o Adam, que ajuda ele a criar essas teorias, estudar um pouquinho mais sobre viagem no tempo, porque nenhum dos dois até então sabia que isso poderia acontecer. Então o Adam, como ele é muito inteligente, muito inteligente mesmo, ele acaba ajudando o Jackson nisso. Além disso, o Jackson tem uma namorada que se chama Rolly, mas ela não sabe nada de viagem no tempo, porque ele não quer muito, ele não se sente muito confortável ainda sobre isso, e porque ele não entende, né? Então é melhor não contar as coisas que a gente não entende do que contar. Então o Jackson e o Adam acabam meio que mentindo pra Rolly sobre o que eles estão fazendo, até que um evento muito horrível acontece e o Jackson, que vivia até então em 2009, vai parar em 2007 e o problema é que ele não consegue voltar mais. Então é aí que a história começa, né? De verdade, porque é aí que a coisa fica emocionante. A primeira coisa que eu queria falar é que Tempest foi uma releitura, porque eu tinha lido esse livro há anos atrás e eu não me lembrava de muita coisa que tinha acontecido, então eu realmente precisava fazer essa releitura para poder me lembrar de muita coisa e para então poder ler Vortex, porque eu não ia conseguir, mesmo que a autora acabe nos situando no que aconteceu no livro anterior, fazia muito tempo, né, gente? Então era melhor eu reler Tempest para poder ficar melhor a leitura de Vortex. Vou deixar aqui. Não vai cair, meu querido. Eu devo estar uma luz na vida de vocês, mas como eu não tô enxergando como é que eu tô, vai ficar assim, né, gente? Depois vocês relevem, né? A outra coisa que eu tenho que lembrar é que os dois livros, além de ser ficção científica, eles também são young adult. Então tem muito romance. Em alguns momentos o negócio do mimimi, mas não que tenha me incomodado, só que eu acho que se você não gosta muito, se você não tá muito na fase de young adult, talvez não seja a melhor opção. Porque o Jackson, ele acaba falando um pouquinho da Rolly de 2009 e um pouquinho da Rolly de 2007. E ele meio que faz comparações, assim, principalmente da Rolly, que a gente não vê o romance deles, a gente vê mais pelas lembranças dele, então parece que ele fica, sabe, se atormentando, pensando, ai meu Deus, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, ai, meu Deus, agora começou uma música. Os dois livros pra mim, eles foram bem concisos, assim, eles começaram apresentando o que tá acontecendo, apresentando personagens, e depois eles tiveram algum conflito ali no meio, algumas dúvidas foram colocadas, e depois no final teve aquele clímax, aquela luta muito louca, as coisas tudo acontecendo ao mesmo tempo, e além disso teve muito mais explicações e um pouquinho mais de dúvida.
Como é de praxe, o primeiro livro nos apresenta o personagem principal, alguns outros personagens e o conflito central. E depois do segundo livro a gente tem um pouquinho mais de desenvolvimento do personagem principal, mas a gente tem alguns outros personagens também novos e muitas dúvidas que a gente tinha no primeiro a gente acabou tendo explicação no segundo livro. Mas eu acho que um ponto mais legal ainda do segundo é que no segundo tem muito mais ação. Eu não consigo dizer que esse livro é um dos meus favoritos, mas eu consigo dizer que eu gostei bastante dele por causa do desenvolvimento dos personagens. Porque eu consegui entender as motivações do Jackson, eu consegui entender os sentimentos dele e principalmente a relação dele com as outras pessoas que estavam ali na volta dele. Então isso foi muito legal, essa coisa de me conectar assim, mas eu não consigo dizer que ele é meu favorito. Na verdade, os dois livros, e eu não sei porquê. Eu acho que faltou alguma coisa ali, sabe? Que me fez me sentir mais ligada. E eu vou confessar pra vocês que até os momentos assim mais tensos, eu, sabe, não ficava assim com o coração na mão ou qualquer coisa do tipo. Nas cenas de ação eu até gostava, até ficar um pouquinho com vontade de saber o que estava acontecendo, mas não era nada demais, não era um sentimento assim que, se eu tivesse que parar de ler eu iria morrer. Não, sabe, eu poderia parar de boas e continuar depois a leitura e não iria me afetar em nada, eu não ia ficar pensando sobre a história. Mas mesmo assim, apesar de não ter ficado, oh meu Deus, eu ainda quero ler o terceiro livro, porque eu acho que precisa de um closure, né? Eu acho que vale a pena, sabe? Não foi ruim, foi só legal. Se você gosta de viagem no tempo e ficção científica, você com certeza vai gostar desse livro, porque ele é realmente divertido, é um passatempo muito legal. E caso você seja que nem eu, que dá um bugzinho quando fala um pouquinho de viagem no tempo, eu acredito que você vai gostar mais ainda, porque a autora é bem didática com relação às explicações sobre viagem no tempo, então você não vai de forma nenhuma se sentir perdido durante a história. Você vai conseguir entender tudo muito bem e até conseguir fazer algumas teorias junto com os personagens. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de apertar em gostei, de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você não leu. Então é isso, até segunda-feira, tchau!